quero convidar o Marcos Vaz. E a Raquel, levanta aí, Raquel, só dá um tchauzinho, pessoal, para conhecer a Raquel. O Marcos Vaz é um amigo que Deus colocou no meu caminho há pouco tempo. É verdade, pastor. Né? Mas parece que a gente já se conhece há 30 anos. É verdade. Né? Mas eu acho que isso é porque o nosso espírito foi gerado nele antes da fundação do mundo. É verdade. Amém? O nosso espírito já se conhecia. Aleluia. Desde a eternidade, irmãos. Amém? E convidei o Marcos para repartir uma palavra conosco. O Marcos é missionário. E Deus tem aberto uma porta no Uruguai para ele. Amém. Glória a Deus. Deus. Tenho certeza que aquilo que ele tem para repartir conosco vai edificar nossa vida de fé. Amém? Estenda a sua mão para cá. Paizinho, em nome de Jesus, Paizinho. Toma o Marcos nas tuas mãos. Ministra do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Seja um profeta Deus, repartindo aquilo que tu tens no teu coração para edificar, Senhor, essa comunidade de fé, para ativar uma realidade espiritual, para nos impulsionar, para nos fortalecer e nos alicerçar em Cristo Jesus, que é a rocha da nossa salvação. Guarda a mente, guarda o coração dele, usa ele abundantemente para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, para nós abençoamos ele nessa noite. Nós intercedemos pela vida de Marcos, pela vida da Raquel essa noite, cobrimos eles, Pai, em oração, Senhor, colocamos um manto de glória sobre a vida deles, em nome de Jesus, que eles possam estar nesses dias escondidos com Cristo em Ti, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Obrigado, pastorzinho. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, uma grande honra estar com vocês na casa do Senhor nessa noite. E eu acredito que o Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar para nos abençoar, amados. Amém, querido? Pastor Paulo, pastor Ieda, pastores que estão nessa casa, pastor Luciano, sua esposa, irmãos queridos, que nós já temos um caminhar junto nesse curto espaço de tempo, mas temos andado de uma maneira muito sincera, muito franca, de todo o nosso coração. Minha esposa Raquel nos acompanha, Rubem Júnior, filho do pastor Rubem, nosso pastor de coração em Bagé, e é uma alegria estarmos aqui. Eu creio que há uma palavra do Senhor para fluir em nossas vidas a partir dessa reunião de santos, a partir dessa reunião de fé. Você crê junto comigo nessa verdade? Aleluia! Eu quero te convidar por um instante mais, antes de estarmos ministrando, há no meu espírito um desejo de falar com Deus junto com você, por mais um instante. Você pode estar de pé por mais um pequeno momento? Aleluia! Há quem não entenda quando passamos por um espaço de tempo declarando santo, 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 santo é o Senhor. Há quem não entenda e pensa que isso parece um mantra que não tem sentido. Mas, amados, nós estamos, quando dizemos santo, 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 que é aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, nós estamos declarando a palavra da verdade, a palavra de Deus. E essa palavra vai no nosso espírito produzindo aquilo que é próprio do Senhor. E eu quero nesse momento declarar mais uma vez mais junto com você sobre a santidade de Deus. Eu tenho no meu espírito de que o apóstolo e pastor, o sumo pastor dessa casa, está conosco nesse ambiente. Esse não é um ambiente natural, eu quero te avisar isso. Esse não é um ambiente humano apenas. Há uma atmosfera do Espírito comigo e você. Nós carregamos uma parte do divino aqui nesse lugar. E se você se associar comigo, meu irmão, se nós nos associarmos com a realidade do Espírito Santo de Deus, nós seremos juntos todos abençoados. Amém, amados? Pai, uma vez mais eu quero declarar com meus irmãos a tua santidade, a beleza, a formosura da tua santidade. E declarando, Senhor, esta palavra, nós estamos reconhecendo, Senhor, o desejo do nosso espírito de nos associarmos com aquilo que é próprio do reino do Senhor. Estamos declarando a uma só voz, a um só pensar, a uma só palavra, que o nosso desejo, Senhor, não é pensar como homens naturais, mas inteiramente de Cristo, pensando nas coisas do alto.
Pai, uma vez mais, nós declaramos a Tua santidade e reconhecemos nela, Senhor, aleluia, as novas vestes, um Espírito do Senhor, o Santo Espírito de Deus. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço uma vez mais por estarmos reunidos em Tua casa, e te peço, Senhor, ministra ao nosso espírito a Tua vontade, a revelação da Tua verdade, aquilo que está no Teu coração e que vai nos alinhar, Senhor, e nos posicionar no lugar devido de filhos. Eu te peço no nome de Jesus, libera sobre nós, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, e nos posiciona no lugar devido que o Senhor tem sonhado, que estejamos, Senhor, ocupando dia e noite, noite e dia, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, e te agradeço pelo que Tu has de fazer em nosso meio, em nossas vidas, na história, Senhor, que carregamos até aqui. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está aqui como um alvo em que Deus quer te atingir e te posicionar nele hoje como nunca. Você é um alvo de Deus, e Ele quer tocar a sua vida, irmão, e Ele quer tocar para te posicionar no lugar certo, nele, para a glória dele, para louvor da glória dele. Amém, queridos? Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua escritura sagrada na epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3. Quando o pastor Paulo compartilhou esse convite abençoador de estarmos juntos na casa do Senhor, para compartilharmos o que Deus tem posto no nosso coração, lhes confesso que eu não tinha nenhuma palavra. É muito cômodo para o pregador, em momentos como esse, sacar uma palavra dos seus esboços e utilizar. Mas o meu coração não se moveu nesse sentido, amém, amados? O meu coração se moveu no sentido de buscar no Senhor uma palavra-chave para compartilhar com você. E nesse processo de buscar ouvir o Espírito Santo, uma palavra se levantou de uma forma muito contundente, que me convenceu por dentro. E essa palavra-chave é vocação. Diga comigo, vocação. Não, vocação. Amém, aleluia. Essa palavra-chave se levantou no meu espírito para estarmos compartilhando com vocês nessa noite. Eu sei como essa mensagem vai começar, mas para a glória de Deus, eu não sei como vai terminar. Mas eu sei que o Espírito Santo nos moveu nesse lugar, e não estou aqui por uma obra da vontade humana. Amém, queridos? Eu acredito que carrego no meu espírito algo que vai edificar profundamente a sua vida, e tem poder por causa da semente que eu carrego, tem poder de posicionar você no lugar certo. Amém, queridos? Por isso, santos irmãos, aleluia, como Deus nos vê, amados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém, amados? O escritor da carta aos Hebreus está dizendo: santos irmãos em Cristo, que participais, que tendes comunhão, que estáis conectado numa vocação humana, não, numa vocação celestial. Considerai por isso, por estar conectado, por estar
associado com um chamado celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. No livro de Provérbios, no capítulo de número 16, no versículo de número 4, diz: o Senhor faz todas as coisas para determinados fins. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, faz todas as coisas. Veja o tempo do verbo: não fez todas as coisas, faz, continua fazendo, continua trabalhando todas as coisas. E em todas as coisas, que nos inclui, para, como diz este provérbio, para determinados fins. Salmo de número 139, dos versos 14, 15 e 16, fala um pouco acerca da maravilha da criação de Deus, por qual eu e você passamos, no ventre materno de nossa mãe. E nesse estado maravilhoso da obra da criação de Deus, Deus escreveu todos os dias da minha vida e da sua vida, quando não havia nenhum deles, amados. Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento prévio sobre tudo e todos, escreveu todos os dias da nossa vida. No seu livro, diz o salmista, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Amém, amados? Deus conhece o meu passado, o seu passado. Deus conhece o meu presente, o seu presente. E Deus conhece o nosso futuro. Aleluia. E quando eu paro para pensar nesta conexão da nossa criação, da criação do Deus Altíssimo, na nossa vida, e paro para contemplar na Escritura uma verdade do céu, de que Ele criou todas as coisas para determinados fins, eu encontro uma verdade, irmãos, que pode ser que o mundo não creia, mas nós cremos, de que nós fomos chamados e vocacionados para as coisas do céu. Amém, amados? Deus, na sua obra maravilhosa, com as suas mãos sobre as nossas vidas, nos formou ainda na substância informe, no ventre de nossa mãe. Creio eu, pensando, Ele terá comunhão comigo, ela terá comunhão comigo, ela ouvirá a minha voz e eu falarei com ela, eu me manifestarei a ela. Eu creio nisso. Quando Deus estava formando no ventre de nossa mãe as nossas vidas, eu creio que Deus tinha pensamentos acerca dos dias que teríamos na terra. Ele vai conhecer a minha vontade, Ele vai andar na minha vontade, a minha vontade do céu vai ser importante para Ele. Eu creio nisso, irmãos, que Deus, quando nos fez no ventre de nossa mãe, Ele tinha esses pensamentos, estes sentimentos no seu coração. Você pode crer nisso junto comigo nessa noite? Quando Ele ia formando, quando Ele ia colocando as suas mãos na substância informe do nosso ser, o seu amor ia tecendo cada parte do nosso ser com estes sentimentos do céu, sentimentos próprios do seu reino. Nós não fomos chamados para sermos participantes das coisas do mundo, nos desassociando das coisas do céu. E é aqui, irmãos, que essa palavra-chave ganha sentido. Nós fomos chamados, comissionados por Deus, vocacionados pelo Senhor, para nos relacionar com Ele, que está nas regiões celestes. Ainda que na forma humana que estamos, ainda que sofrendo e padecendo os problemas da vida humana, irmãos, quando nós recebemos o sumo pastor da nossa alma, o céu entrou na nossa vida e nos permitiu novamente ter comunhão com o seu reino eterno. E essa presença divina, maravilhosa, do seu Espírito em nós, ela nos reposicionou, não só com relação à nossa identidade,
não só com relação à nossa paternidade em Deus, mas ela também nos vocacionou, nos deu encargos, nos deu um chamado para andarmos nessa terra, manifestando aquilo que é próprio das regiões do nosso Deus. Eu creio que nos dias que estão escritos no Salmo 139, alguns desses dias está escrito, pastor Paulo: eles ouvirão a minha voz, eles obedecerão a minha vontade, e eu me manifestarei neles e através deles. Nós fomos chamados, amados, para pensar nas coisas do alto, para buscar as coisas do alto. Apóstolo Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas do alto, pensai as coisas do alto. Mas atente a isto, irmãos. Quando nós estamos nesse processo de transição, entre tendo saído do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus, não é algo que começa num abrir e piscar de olhos a fazer sentido. Não é algo que é natural para mim e para você deixarmos de pensar, deixarmos de buscar as coisas deste mundo, os prazeres, os desejos. Não é uma coisa que funciona num abrir e piscar de olhos ou num estalar de dedos. Há um processo, há um modo de operação do Senhor na nossa vida, que gradativamente vai manifestando aquilo que é próprio do céu em nós. Amém, queridos? Deus nos toma como estamos, mas Ele não trabalha para continuarmos do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com os mesmos desejos, com os mesmos sentimentos. Há uma mudança, ainda que de forma gradual, na nossa forma de vida, irmãos. E esta é uma obra própria do Espírito Santo de Deus, daquele que é o santificador da nossa vida. E nesse contexto, esse olhar para o céu, esse olhar para as regiões celestes, esse buscar aquilo que é próprio do reino de Deus, esse pensar naquilo que é próprio da maneira de Cristo pensar, da mentalidade de Cristo, nós vamos passando por um processo que vai nos chocando por dentro, porque naturalmente algumas coisas não são fáceis para cada um de nós. Quando o escritor aos Hebreus, alguns dizem que é Paulo, não há segurança quanto a isso, mas quando o escritor aos Hebreus, em Hebreus 3, volte lá comigo, quando ele está olhando para o apóstolo e sumo sacerdote, o identificando com Jesus, a revelação ela sugere que o apóstolo que está escrevendo, ou o escritor dessa carta que está escrevendo, primeiro ele diz assim: considerai atentamente, primeiramente sobre o apóstolo. É como se ele estivesse dizendo: observe o enviado de Deus, veja o que ele se permitiu, reduzindo da sua divindade à forma humana, veja como foi o proceder dele humano, veja a maneira com que ele lidou com os problemas da vida humana, como que se ele estivesse dizendo: olhai para a obra da vida de Jesus humano, o apóstolo, que significa o enviado de Deus. Veja ele, observe ele atentamente, como ele se portou, como ele reagiu, o que ele priorizou. Olha para ele atentamente, porque esse é o modelo do céu. Diga comigo: Jesus é o modelo do céu. Aleluia! O Senhor é o modelo do céu, é a régua, é o padrão, é aquele que é a nossa referência, o nosso farol. Não o homem. Se olharmos para o homem, se a nossa mente estiver no homem, irmãos, nós não vamos nos sustentar de pé no dia mau. Mas se estivermos olhando para Jesus, o enviado de Deus, o apóstolo, aquele que se reduziu à forma humana, renunciou à sua divindade,
obedeceu a Deus de todo o seu ser, nós teremos um modelo para imitar e representar diante do mundo. Amém, queridos? Jesus é o modelo do céu, é a régua que Deus mede todas as coisas, é o padrão de excelência do Senhor. Amém, amados? E é interessante que quando mais eu olho para o Senhor, quando mais eu busco, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais quem Ele é vai mudando quem eu sou. Não é sem razão que o escritor disse: olha, observai Ele, atentai a Ele, lançai os seus olhos nele. Porque quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós pensamos nele, quanto mais Ele se torna a realidade presente da nossa vida, mais quem Ele é vai alterando quem nós somos. Amém, queridos? Mais quem Ele é vai mudando quem nós somos. E deixamos naturalmente de pensar como a velha criatura, de agir como a velha criatura, de tomar decisões como a velha criatura, e inexplicavelmente passamos a ter uma outra forma de pensar, uma outra maneira de enxergar as coisas, de sentir todas as coisas, porque o nosso modelo é Jesus. Amém, amados? Isso é transformador, amados, e nós somos vocacionados, chamados para imitá-lo, para representá-lo, para nos parecermos com Ele. Mas como vamos representá-lo, como vamos manifestá-lo, se a nossa vida não está tão arraigada nele, tão firmada nele? Como vamos nos conectar com essa vocação celeste, se Jesus não é tão importante assim de segunda a sexta, nos dias úteis de trabalho? Nós somos chamados a exercer a realidade dessa vocação celeste, amados, só todos os dias da nossa vida, até Ele voltar. Amém, queridos? Quando eu olho para Ele, quando eu lanço sobre Ele, quando eu atento quem Ele é, o que Ele fez, como era a maneira dele de se portar diante dos homens, diante de Deus, diante das ordens celestes, eu tenho um modelo a qual imitar, eu tenho alguém para seguir de fato, e representar, não o homem, mas representar o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas o escritor da carta aos Hebreus diz, além de atentar e considerar sobre o apóstolo, que é Jesus, ele diz ainda, olha, veja o sumo sacerdote que Deus lhes deu, já apontando para a natureza divina da realidade, aonde o Senhor está agora, conforme o pastor Paulo leu. Aleluia, Hebreus capítulo 10, o Senhor está agora nas maiores alturas, sentado à destra de Deus Pai, no seu trono de glória, poder e majestade, e é o nosso sumo sacerdote, é aquele que diante do Pai intercede pelas nossas vidas, nos representa e é o nosso advogado diante do Pai, é aquele que diz, Pai, ajuda, tem misericórdia, favorece, abre essa porta, estende as tuas mãos, muda, libera sobre ele a graça, libera sobre ela a graça. Nesse exato momento, irmãos, o Senhor está a interceder pela minha e a sua vida, e os meus olhos têm que estar nele, pelo que Ele conquistou, pelo que Ele realizou, pelo preço que Ele pagou. Ele tem direito de chegar diante do Pai. Pai, lembra do que eu fiz na cruz do Calvário, lembra da conquista de uma vez por todas que eu te apresentei para ser hoje o dono do Marcos e de cada um dos teus filhos. Amém, queridos? Quando eu olho para Jesus no seu trono de glória, poder, majestade, no trono de sua graça, eu posso me alinhar e me reposicionar nele para viver da forma correta, andar da forma digna, responder diante de tudo aquilo que está com o encargo das minhas mãos, com o modelo do céu. Eu tenho ajuda, eu tenho graça e favor, eu posso não ser eu com a ajuda do Senhor. Amém, queridos? Você entende isso? Você pode
deixar de ser você naturalmente, com toda aquela bagagem da sua história, por causa da realidade do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus por causa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, isso aí é a verdade das verdades. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não andamos soltos na vida. A quem cuida de nós, a quem se importa com nós, a quem está trabalhando por nós, irmãos. Às vezes, quando eu oro pela minha esposa, Senhor, abençoa ela, guarda ela, continua estendendo. O Senhor me faz lembrar, filho, mas ontem tu não orou assim por ela. Imagina se eu dependesse de ti para estar cuidando da Raquelzinha. Imagina se o Senhor dependesse de nós apenas para cuidar de uns aos outros. Não funcionaria. Amém, queridos? Mas Ele está diuturnamente cuidando, intercedendo, dispensando sobre nós, como aprendemos, ajeitando uma medida de graça. Amém, amados? Nos reconectando com o Pai, nos ajudando a estar debaixo do cuidado, do governo do Pai. É Jesus que faz isso, amados. E por isso eu preciso aprender dele, eu preciso conhecer mais dele, eu preciso mergulhar mais profundamente nele. Amém, amados? É uma bênção estudar teologia, é uma bênção. É uma bênção ouvir os pregadores que Deus tem dado ao Brasil. E glória a Deus por o homem que Deus levantou nessa casa para abençoar-nos. Amém, amados? Amém. Mas no dia mal, quem vai estar lá é Jesus, querido. No dia mal, no dia difícil, nos problemas, nas dificuldades, nas nossas dúvidas, nas indecisões que nós temos diuturnamente, quem vai estar lá do nosso lado é o nosso amigo fiel, dizendo: fica calmo, eu não te abandonei até agora e não vou te abandonar. Sou eu que tenho cuidado de ti, sou eu que tenho me importado contigo, sou eu que tenho trabalhado, você tem descansado, você tem se desligado, mas os meus olhos não saem diante de ti. Aleluia, aleluia. Você pode adorar Jesus comigo. Aleluia. Oh, Ramashere Kandarama, oh, Manarashike Arremana. Oh, Senhor, obrigado pelo teu amor, Jesus. Aleluia. Oh, Rashike. Aleluia. Oh, Rashike Narana Masuro. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Rashika. Ei. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Rashikandarama. Oh, Rashikandarama. Sim, Senhor. O ambiente. Sim, Senhor. Oh, Rashikandarama. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Rashikandarama. Oh, aleluia. 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 O Senhor está com os seus olhos no nosso coração, irmãos. Ele se importa com o que está acontecendo na nossa vida. A nossa vida é importante para Ele, sim, amados. Escuta isso. A nossa vida é valiosa para Ele, sim. Somos importantes na ordem do seu reino, sim. No que Ele tem para nos abençoar como cidade, sim. Somos importantes, amados. Amém, queridos? E essa vocação celeste, irmãos, ela nos traz um cargo de representarmos o Senhor com o padrão do céu na terra, com a forma, a mentalidade, o sistema que o céu funciona. Não respondemos mais quando afrontados com ira, com indignação, com cólera, porque o Senhor não responde dessa forma conosco. Não pagamos o mal com o mal. Amém, amados?
Não há prazer no nosso coração em ver alguém caído e destruído no pecado, porque não há prazer no coração do próprio Deus. Não nos alegramos quando alguém não funciona bem e sofre danos. Não nos alegramos quando um ímpio morre. Deus não tem prazer na morte de um pecador, irmãos. O padrão do céu é diferente do padrão humano. Se no passado nós tínhamos um sentimento de reter tudo o que tínhamos de bom, hoje o sentimento do nosso coração, espelhado pela verdade do céu, é ser generoso, é ser solícito, é ser doador, é ser voluntariamente um abençoador. O padrão do céu é assim, a mentalidade do céu é assim. Amém, amados? Nós temos alegria em dar, alegria em compartilhar, alegria em favorecer, alegria em estender a mão. Assim é o céu, amados. E nós somos chamados para viver nesse padrão. Posso ouvir um amém? Amém. Nas ofertas, sim. Nos dízimos, sim. Nas ofertas alçadas, sim. Mas não para por aí, amados. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve estar à disposição do reino de Deus. Amém, queridos? O amém diminui um pouquinho, pastor Lieda, mas nós vamos nos conectar com a verdade. Mas é verdade com a senhora. Hashtag verdade. É assim, amados. Eu e minha esposa temos experimentado que quanto mais nós damos, amados, damos de uma maneira que a mão direita não sabe o que a esquerda fez, mas o céu vai proporcionando situações para nos abençoar também de forma material. Temos experimentado isso. Amém, moça bonita? A realidade da matemática do céu é diferente da matemática humana. Na matemática humana, se você quer multiplicar, você tem que somar. No céu não é assim, amados. A matemática é inversa. Se que você quer somar, você tem que dividir, amados. Você tem que compartilhar, você tem que partir o pão. É assim que funciona no céu. Quanto mais você é generoso, seja no que for, generoso no amor, generoso na compaixão, generoso na misericórdia, generoso no amor, mais do céu vai sendo dado a você. Porque nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, reclamando essas bênçãos para a nossa vida. Amém, queridos? E nesse encargo que Deus nos dá de carregarmos a sua presença, de reapresentarmos Ele para o mundo perdido, para o mundo caído, boa das vezes em nossa própria casa, em nossa própria família, no círculo profissional ou no lugar em que estudamos, o nosso encargo celeste é reapresentar Jesus, amém, amados? É comunicar Ele, é manifestar Ele, é não apenas falar sobre Ele, mas representá-lo, amém, queridos? Talvez haja alguém entre nós que não consegue até aqui se enxergar nesse plano do céu na terra, de pegar pessoas comuns, de pessoas limitadas, de pessoas frágeis. Se você conversar com alguns de nós, você talvez escute isso: eu não me sinto qualificado, eu não me sinto preparado, eu não me sinto chamado. Talvez haja uma boa parcela destes irmãos que estão aqui, pastor Paulo, com esse sentimento. Não, chamado, vocação é apenas para alguns irmãos. Deus não tem isso para mim. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem uma vocação do céu para que você esteja cumprindo na terra também. Aleluia. É você, diga para a pessoa que está ao seu lado, é você, meu irmão, é você, minha irmã, que o céu escolheu para fazer com que Jesus seja visto. Amém. Eu creio. Não, você não pegou isso, tá? Você não pegou isso no seu espírito. Diga para a pessoa que está ao seu lado, com uma convicção do Espírito Santo, é você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para nesse tempo reapresentar Jesus para o mundo. Mas eu me sinto tão frágil, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão desqualificado.
Eu lembro da minha memória, eu lembro do que eu fiz, eu lembro do que eu me associei, eu lembro do que eu coloquei no meu corpo. Irmão, na sabedoria do céu, na onisciência do Senhor, Ele sabe exatamente quem nós somos e o que Ele pode fazer com as nossas vidas, se ela estiver completamente nas mãos dEle. Amém, queridos? Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe quem é você também, Deus sabe o que você fez também. Mas Ele também sabe que se nós estivermos inteiramente nas mãos dEle, irmãos, nós podemos realizar proezas em seu nome, manifestar verdades do céu com poder de transformação, tocar vidas pelo poder que carrega o nome de Jesus. Ele sabe disso. Se você pega o apóstolo Pedro, o Evangelho de Marcos, de João Marcos, relata as gafes, as mancadas, os maiores pecados de Pedro. Alguns teólogos acreditam que João Marcos escreveu o Evangelho baseado no que ouviu de Pedro. É como se Pedro estivesse rindo dele mesmo. Meu Deus, como eu pude fazer aquilo? Como eu pude dizer aquilo? Misericórdia. Mas, Marcos, registra aí. Eu preciso dizer isso aos meus irmãos. O que eu fui, o que eu fiz, as minhas falhas, os meus pecados, as severas palavras que o próprio Jesus disse a mim. Mas, amados, se você vai vendo a história do Espírito Santo com Pedro, e você faz um salto e vai para as epístolas de Pedro, 1ª e 2ª, irmãos, parece que não é a mesma pessoa. Se num ponto ele quer passar a faca, e fez isso na orelha de Malco, quer lutar com as ferramentas humanas a causa do reino, já lá nas epístolas de 1ª e 2ª, você vê um outro homem, falando de uma outra forma, filhinhos, amados meus, um outro sentir no seu coração, uma outra mentalidade, pacífica, cordata, amável. Você vê um outro, não é sem razão que há teólogos que já colocaram as epístolas de Pedro em dúvida se realmente fora Pedro que escreveu, porque parece um outro homem, irmão. E no nome de Jesus, isso vai acontecer com a minha e com a sua vida, com o passar dos anos, com o andar com o Senhor. Vai chegar ao ponto que nós mesmos não vamos nos reconhecer, irmãos. Carregaremos tanto do amor do Senhor, tanto da graça dEle, que será algo como natural fluir para as pessoas, manifestar para as pessoas, sem força, sem violência, sem membros. Isso acontecerá conosco, amados, amém? Andaremos com o Senhor com os olhos nele, olhando para Ele, buscando nele, nos alimentando dele, vendo o modelo de comportamento dele, vendo o que era importante, vendo como Ele fazia a obra de Deus na terra. E o Senhor vai, no decorrer da nossa vida, nos fazer chegar a um ponto, irmão, que nós não nos pareceremos mais. E quem olhar assim de súbito para o pastor, para mim, para a sua vida, e dizer: nossa, parecia que eu estava vendo Jesus. Chegaremos no devido tempo nessa condição de vida, amém, amados? Porque escolhemos responder a essa vocação celeste. Mas olha, volta comigo aqui por alguns capítulos, em Coríntios capítulo 1, versículo 26. Eu nem sei até onde nós estamos de horário. Tá bom, até meia-noite nós terminamos, irmão. Aleluia, Jesus. Não, estou brincando. Não sei você, amados, mas o que estou a compartilhar, que é do céu, está na palavra. Se eu estivesse sentado no seu lugar, eu estava levantando as minhas mãos, adorando ao Senhor, sendo grato, respondendo a Ele: Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Eu recebo essa palavra. Eu me alinho aquilo que o Senhor tem no céu para mim. Se eu fosse você, amém, queridos, eu estaria me conectando ao céu e respondendo da maneira certa: Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração, toma tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Eu quero ter uma vida verdadeira contigo, uma vida íntima contigo.
uma vida pessoal. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Sim, Senhor, pois o Senhor é o meu pastor. Amém? Aleluia. Mas aos irmãos que se sentem desqualificados, se sentem fragilizados, não se sentem em condições de caminhar nessa terra com um encargo celeste, com um encargo celestial, com o encargo de Deus, pensando que Deus escolheu alguns apenas para servir a sua casa, servir no seu reino. O apóstolo Paulo tem uma palavra para mim e para a sua vida nessa noite. Você quer ouvir? Amém. Aleluia. Diz assim no versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, família de Deus, tem família de Deus aqui, irmãos? Amém. Então está falando para mim e para você. Irmãos, reparai, pois, na vossa, diga, vocação. Oh, aleluia. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aqui o Senhor abriu a porta para nós passarmos, amados. Aqui abriu-se a porta do céu, e o Senhor nos incluiu nisso. Quem já se sentiu fraco aqui, irmãos? Tem gente sincera aqui, pastor, glória a Deus. Quem já se sentiu desqualificado aqui? Quem já se sentiu impuro? Tem alguns sinceros de verdade, pastor, estou impressionado. Deus abriu no seu plano eterno a sua porta, para que nós todos pudéssemos passar e fazer parte de sua família. Todo fraco, todo abatido, todo cansado, todo aquele que não se sente qualificado, todo aquele que foi abandonado, Deus abriu a porta de sua graça, para que nós pudéssemos passar juntos e servirmos como uma só família ao nosso Pai. Então, irmão, se você até aqui, diga comigo, até aqui. Se você até aqui não se viu inserido no chamado celeste para representar Jesus, eu quero te dizer do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda isso no seu coração. Deus tem um plano com a sua vida para usá-lo de forma poderosa nesse tempo. Deus nos inclui no seu plano eterno de salvação, irmãos, a cada um de nós, com as características que temos, com as habilidades que temos, com o temperamento que temos, aleluia, Jesus. Deus abre a sua porta para que nós possamos escolher passar por ela. É uma decisão pessoal, e nos inserirmos no lugar certo de vocacionados do céu. Tem vocacionados do céu aqui nessa noite, amados? Tem chamados pelo céu? Você se sente chamado pelo céu? Amém? Mais ou menos, irmão Marcos. Guarda isso no seu coração. O Senhor está te chamando para representar, você representá-lo aonde você está inserido. Amém, queridos? Um dia eu estava em 2006 no seminário da Igreja Metodista Wesleyana, em 2006. Temos mais 10 minutos? 15 minutos? Posso já dar um? Então tá. Um dia em 2006, em um mês do ano de 2006, eu estava numa sala de aula no seminário de Centro de Treinamento, Centro de Formação Teológica da Igreja Metodista Wesleyana. E eu tive um professor uruguaio, mulato, que antes de começar a aula, ele derramou uma oração diante de Deus, orando por sua nação, orando por seu povo, orando pelas famílias que ele conhecia, que estavam sendo destruídas pela ação do diabo. E ele disse na sua oração, mais ou menos assim: Senhor,
toca no coração de homens e de mulheres, para que amem essa nação como eu amo, e escolham, decidam não ser apenas missionários turistas que passem por lá, mas que possam contribuir com a história dessa nação, vivendo naquele lugar. Move eles das nações, Senhor, toca o coração deles. E eu sentadinho, irmãos, como você está, disse lá dentro no meu coração: Senhor, se tu tens um plano que me inclua na tua obra na nação do Uruguai, isso 2006, conta comigo. O meu coração se conecta com o pesar desse homem, e eu, quanto a mim, digo ao Senhor: pode contar comigo. O que eu não fazia noção, amados, é que o Senhor levou a sério cada uma das palavras que o meu sentimento no meu coração disse a Ele. E nunca, de 2006 até o ano 2019, nunca Ele deixou eu me esquecer sobre os sentimentos que Ele trouxe a respeito do povo uruguaio ao meu coração. Só tinha um problema: só eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida no Uruguai. Os meus líderes não sabiam, não tinham escutado do céu. Então, durante muitos anos, eu vim construindo a minha vida a partir dessa perspectiva. Fui estudar na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2009, para poder ser professor missionário, professor de filosofia no Uruguai. A Universidade de Pelotas tem um vínculo com a Universidade do Uruguai. Então, no meu plano, na minha cabeça, vou me formar em professor de filosofia e vou dar aula lá e vou ganhar os ateus uruguaios. Cabeça, né, de guri. Mas o Senhor levou a sério todas essas coisas e veio construindo a minha vida, veio trabalhando na minha vida. Quando eu errei, quando eu fraquejei, quando eu pequei, quando eu caí, a sua mão foi lá e se estendeu e me reposicionou no devido lugar para que Ele continuasse trabalhando com vistas no seu plano para a minha vida. Até o ponto que no ano de 2011 eu conheci a moça mais bonita da cidade de Pelotas, está lá sentada me olhando vermelho. E eu disse o seguinte para ela: olha, na nossa conversa, né? Não era namoro ainda, era uma conversa. Eu disse: olha, se tu namorar comigo, tu vai noivar. Se tu noivar comigo, tu vai casar. E se tu casar comigo, tu vai casar com um missionário que vai para o Uruguai. Isso no ano de 2011. E ela, muito esperta, ela estava vindo da Alemanha nessa época. Ela disse: olha, tu vai casar provavelmente com uma missionária que vai voltar para a Alemanha. Eu acho que eu tenho orado um pouquinho mais do que ela, mas tudo bem, isso depois a gente resolve. Mas o fato é que havia uma consciência no meu coração, e há uma consciência, porque eu estou vivo, porque eu ainda respiro, porque Deus está trabalhando na minha vida, tem me guardado, tem me protegido, de mim mesmo às vezes, tem levantado pessoas para cuidar do meu coração. Pessoas que eu bato na porta para pedir ajuda, pedir conselho, pedir colo. Deus tem conservado todas as coisas. E quando no ano de 2016, pela primeira vez, eu coloquei os meus pés no Uruguai, eu soube claramente o porquê todas as coisas estavam acontecendo até aquele momento. A atmosfera do céu se abriu, aquela graça daquele povo entrou, parecia que eu já fazia parte daquela família. Irmãos, foi difícil voltar para minha casa, eu queria ficar lá. Quando na primeira vez que eu e minha esposa andamos de Rivera até Montevidéu, de Montevidéu voltamos ali pela rota turística do Uruguai, não sei porque Raquelzinha sentiu um chamado de Deus por Punta del Este, não sei porquê, mas é compreensível. Desde aquele passear, Deus foi levantando homens e mulheres para falar sobre o meu futuro. Homens e mulheres se apresentaram para declarar uma palavra do futuro que Deus tem na minha vida, sobre o porquê estamos vivos, porque ainda respiro. E tenho construído todas as coisas até aqui. No ano de 2017, Deus pôs no meu coração um desejo muito grande de contribuir de alguma forma com os irmãos uruguaios. Na minha mente eu queria levar panfletos evangelísticos para de casa em casa compartilhar do amor de Deus, abraçar aquelas pessoas, derramar o meu coração no Senhor por eles. Mas Deus tinha um outro plano. Deus proporcionou que um outro louco como eu se associasse e transformamos um projeto de panfletos em quase meia tonelada de livretos de João, do Evangelho de João, em espanhol. Quando as caixas chegaram, a minha esposa quase me mandou para Jesus.
E eu feliz com aquelas caixas, e passamos desde o ano de 2017, com recursos que Deus tem nos dado, compartilhado com irmãos que estão no trabalho missionário no Uruguai, e junto com eles saído de porta em porta, de casa em casa, derramado no amor de Deus. Irmãos, o Senhor tem trabalhado de uma maneira muito, muito especial. Deus nunca se esqueceu dos planos que Ele disse à sua vida, como Ele nunca se esqueceu do que Ele disse a meu respeito. E nessa noite, Deus está te fazendo te reconectar com o que Ele já falou no teu coração, com o que Ele já disse a respeito do teu futuro, com aquilo que Ele já colocou do céu na tua vida. E eu quero te ajudar a te reposicionar no lugar certo, que é no centro da vontade de Deus. Amém? Se você quer isso também, partilha isso comigo. Amém? Porque a partir desse lugar de rendição da vontade e de uma expressão de sinceridade diante do Senhor, Ele pode com legalidade tomar a sua vida e estabelecer tudo aquilo que é próprio dele. Eu quero isso na minha vida, você também? Eu não sei da sua história, essa é a minha história, mas eu que sei que você tem histórias para viver no Senhor. A escolha é sua de responder da forma certa. É a sua decisão que diante do Senhor vai ser como uma chave que vai virar todas as coisas. Por que, irmão Marcos? Porque não depende de ti, não está em ti, está nele. Amém, queridos? Mas se você estiver nele, todas as coisas do céu estão disponíveis para cooperar conjuntamente com a tua vida no propósito. E nessa noite, pastor, se você me permitir, gostaria de orar por algumas pessoas específicas, junto com o seu presbitério. Deus está falando ao seu coração, irmãos? Amém? Deus está falando ao seu coração de verdade? Então responda a Ele da forma certa, amém, queridos? Eu só escuto apóstolo Hermínio umas 5, 6 horas por dia. Esse cara me estragou por dentro. Glória a Deus. Aleluia. Sou mais uma casa em que o Luiz Hermínio dorme na madrugada ao lado da esposa, porque as mensagens dele também vão para a cama comigo. O fato é, irmãos, que o apóstolo está lá, ou em algum canto do mundo, mas o sumo sacerdote, o apóstolo da nossa alma, da nossa vida está aqui. É tudo que nós precisamos. Um dia eu estava viajando, irmão, pastor Luciano, para Porto Alegre, escutando, 7 horas da manhã, já dando uma chamadinha, 7 da manhã, já saí chorando, filho, e o Senhor trouxe ao meu coração, filho, é uma bênção ali, eu tenho levantado para ele, como eu disse para ele que levantaria, mas no dia mau, é o teu pastor que vai estar do teu lado. No dia que tu precisares de uma mão, é o teu pastor que vai estar junto contigo para sofrer junto, chorar junto. Valorize o teu pastor, honra o teu pastor, cuida do teu pastor. E eu me posicionei entendendo quem ele é, quem eu sou, quem é o Senhor, aonde eu devo estar. Talvez alguns de nós aqui precisam reposicionar o seu pensamento e o seu coração também nessa área. Amém, queridos? Nosso coração está no Senhor, unido junto com o pastor, com a pastora, com a família de sacerdotes que Ele deu para cuidar de nós aqui. Esse é o lugar certo, esse é o lugar seguro, esse é o lugar da proteção. E eu quero convidar as pessoas que sabem que tem um chamado do Senhor, que sabem que Deus tem dito, que separou para uma obra, que separou para o serviço da casa do Senhor, que separou para as nações. Tem missionários aqui em nosso meio, amados. Tem gente com o coração em missões. Tem alguns doidos que nem nós aqui. Levante só o nome, eu quero. Olha ali, tem mesmo, cara. Que tremendo. Amém, queridos? A gente não é normal, tá bom? Eu quero convidar você e todos aqueles que no seu coração desejam responder ao Senhor: Senhor, eu quero colocar minha vida à tua disposição, eu quero rendê-la de verdade para ti, eu quero ser útil nas tuas mãos, quero ser relevante, quero representá-lo de maneira que o Senhor possa se alegrar comigo. Se você está aqui nessa noite com esse sentir do coração, eu queria te convidar para estar de pé, para estarmos orando juntos, para estarmos comunicando, amados, a homens e mulheres de Deus aqui para transferir sobre a sua vida graça do Senhor, amém, amados? Nós estamos aqui na atmosfera mais
propícia da cidade para estarmos nos movimentando no Espírito Santo. Você concorda com isso? Amém, queridos? Eu quero convidá-la. Senhor, eu quero responder ao teu chamado. Eu quero dizer sim para ti. Eu quero me associar com o teu plano. Eu quero responder da forma certa. Eu quero sair de um estado de estagnação. Eu quero andar para frente com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer parte da tua mesa. Eu quero ser útil, eu quero ser um bom servo. Eu quero ser fiel em tua casa. Eu quero poder voltar para minha própria casa com um coração de que eu fiz tudo aquilo que foi possível para te agradar. Oh, Ramashika, Ramasi. Se você é esta pessoa, eu quero te convidar para um ato de fé, vir até aqui, para que juntos com os pastores, nós estejamos envolvidos na atmosfera do Espírito e possamos ministrar uns aos outros. Amém, queridos? Se você tem horário para cumprir, tem trabalho, fica na paz, depois nós conversamos. Mas se você pode valorizar o que Deus está fazendo e ficar um pouquinho mais, vem até a frente para juntos estarmos nos associando. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Convidar a equipe da sala de cura para vir aqui à frente. Vem, Senhor, abre do céu, Senhor, o que está no teu coração. Abre do céu, Senhor, o que está no teu coração. Aleluia. Abre do céu, Senhor.
de ti, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia, Senhor. Tens para conosco, Pai. Obrigado que Tu sempre sopras de uma maneira sobrenatural, Senhor, e nos alcança, Senhor, todos os dias com o Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra liberada neste lugar, Senhor. Repartida, Senhor, de uma forma simples, mas poderosa, Senhor, que confronta o nosso espírito, Pai, e que gera vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Somos Teus, Senhor. Nos humilhamos, Pai, na Tua presença. Nos sujeitamos a Ti, nos rendemos a Ti. Queremos viver debaixo da Tua destra, debaixo do Teu governo, como Teus filhos. Filhos que Te honram, que Te obedecem, que estão alinhados para contigo, que andam na Tua graça. Filhos gratos, filhos que se sujeitam ao Teu Espírito Santo, que estão atentos à Tua voz, que veem pelos olhos da fé uma realidade espiritual, sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.